Das barras de mana dos games ao poder interior. A verdadeira magia por trás da energia da fantasia. Olha, quem curte fantasia, videogames, sabe bem o que é uma barra de mana, né? Aquela energia que a gente usa para soltar um feitiço. Mas e se eu te disser que essa ideia de energia fantástica, na verdade, tem um pezinho bem firme na realidade? É isso que a gente vai explorar. Fica a pergunta: mana, Kishi, chakra, será que tudo isso é pura ficção, coisa de história? Pois é, a resposta pode surpreender muita gente. Essas ideias, na verdade, têm raízes muito, mas muito profundas em tradições espirituais e filosóficas reais, bem mais antigas que qualquer jogo ou livro de fantasia. E o mais legal é justamente esse contraste. Na ficção, a gente vê essa energia sendo usada para batalhas, para coisas espetaculares, né? Bolas de fogo, magias. Mas na sua origem, o papo era outro. Era sobre uma força vital para ter saúde, para buscar harmonia espiritual, equilíbrio interior, muito mais sobre poder para viver bem do que um poder para destruir. Então, o nosso roteiro é o seguinte: a gente vai explorar as origens reais desses poderes, mergulhar na filosofia do Tao e em algumas técnicas, dar uma olhada no que a ciência moderna tem a dizer sobre tudo isso e, no final, a gente vai descobrir o que é, de fato, um verdadeiro superpoder. Vamos começar então com a nossa primeira parte: poderes de fantasia, origens reais. Dos chefes polinésios aos sábios taoístas. A gente vai ver que esses conceitos não foram inventados ontem. Eles fazem parte de tradições humanas muito, muito antigas. Vamos lá, rapidinho. O mana, da cultura polinésia, era uma força que representava autoridade e prestígio. Já o chakra, que vem do sânscrito e significa roda, representa os centros de energia nas tradições hindu e yogi. E aí a gente tem o Qi, da filosofia chinesa, que é a força vital fundamental de todo o universo. É nesse último, no Qi, que a gente vai mergulhar fundo hoje. Segunda parte, o caminho do Tao, a filosofia por trás da energia. Para entender o que é o Qi, a gente precisa falar sobre o taoísmo. É importante saber que ele nasceu como uma filosofia de vida, sabe? Um jeito de viver em harmonia com o universo, muito antes de ser visto como uma religião. O coração de tudo é o Tao, que significa literalmente o caminho. Pensa nele como o fluxo natural do universo. A fonte, o padrão e a essência de tudo que existe. Não é algo para a gente tentar definir com palavras, mas sim algo para ser sentido, para ser vivenciado. E essa ideia de fluir com o Tao nos leva a um conceito incrível, o Wu Wei, ou a ação sem esforço. E calma, isso não tem nada a ver com ser preguiçoso. Pelo contrário, é a prática de agir em total harmonia com esse fluxo natural. É como a água que simplesmente contorna uma pedra no rio sem lutar contra ela. É a máxima eficiência com o mínimo de esforço. Chegamos à terceira parte, os 3 tesouros interiores. Agora a gente sai um pouco da filosofia mais ampla e mergulha nos componentes básicos da nossa própria energia vital, segundo a visão do taoísmo. E para entender isso de um jeito fácil, vamos usar uma metáfora bem simples, mas que é super poderosa. Pensem na nossa força vital como se fosse uma vela. A alquimia dessa vela funciona assim, ó. Primeiro, temos o Jing. Pensa na cera e no pavio. É a nossa substância física, nosso potencial, a bateria do corpo. Depois vem o Qi. O Qi é a chama em si, é a energia vital ativa, que anima o corpo e a mente. E por fim, o Shen. O Shen é a luz que a chama emite. É a nossa consciência, nossa percepção, nosso espírito. Então, Jing é o potencial, Qi é a energia em ação e Shen é a consciência que nasce disso tudo. Ok, a gente já entendeu os ingredientes, mas como é que se ativa isso? É o que a gente vai ver agora na quarta parte, o circuito interno de energia. Vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática, para uma técnica de como cultivar esse poder interior. O nome da técnica pode parecer complexo, órbita microcósmica, mas a ideia é bem mais simples. É uma meditação para fazer o Qi circular pelos principais canais de energia do corpo, nutrindo os órgãos, o cérebro. E um detalhe importante, é bom pensar nisso mais como um mapa mental, sabe? Um circuito conceitual para guiar a nossa atenção, e não como um fluxo físico literal. De um jeito bem simplificado, o circuito funciona em 4 etapas, digamos assim. Primeiro, acumular energia na região do baixo ventre, o chamado Dantian. Segundo, guiar essa energia para cima, pela coluna, até chegar na cabeça. Terceiro,
descer com essa energia pela frente do corpo. E quarto, retornar ao ponto inicial, fechando o circuito. Tá, mas como é que se guia essa energia? Não é com força, né? A resposta está num princípio fundamental. A intenção guia o que? Onde a mente vai, a energia segue. Em outras palavras, a grande chave para mover essa energia interna é o nosso foco, a nossa intenção. E agora, na quinta parte, arte antiga, ciência moderna, onde a sabedoria encontra validação. Chegou a hora de conectar essa prática de milhares de anos com o século XXI e ver como a ciência moderna está começando a validar os seus benefícios. Mas antes de tudo, um ponto super importante. A ciência não tem um aparelho para medir QI. Isso não existe. O que ela pode fazer, e faz muito bem, é medir de forma rigorosa os efeitos que o cultivo dessa energia tem no nosso corpo e na nossa mente. Ela não valida o conceito metafísico, mas sim os resultados práticos, o que é fascinante. E olha, os resultados são impressionantes. Vamos pegar um dado bem concreto. Estudos mostraram uma redução média de 25% no cortisol, que é o principal hormônio do estresse, em praticantes de meditação Qigong. Isso não é uma sensação subjetiva, é uma mudança bioquímica real, um resultado físico que dá para medir. E não para por aí. Os benefícios são vários e bem documentados. Esse gráfico mostra melhorias que podem ser medidas como uma queda bem grande no estresse e na ansiedade, um aumento notável no foco e na memória e até mesmo um reforço moderado na nossa função imunológica. Mas como? Qual é a mágica por trás disso? Bem, não é mágica, é ciência. Os cientistas apontam para alguns mecanismos, como a neuroplasticidade, que literalmente reconstrói o cérebro, a estimulação do nervo vago pela respiração profunda, que acalma o corpo todo, alteração das ondas cerebrais para estados mais relaxados e, pasmem, até a capacidade de influenciar a expressão dos nossos genes, podendo desligar genes de inflamação. E, finalmente, chegamos à sexta e última parte, o verdadeiro superpoder, redefinindo o potencial interior. Vamos amarrar tudo isso e voltar ao tema do poder, mas agora com um olhar completamente novo. No fim das contas, a grande sacada é essa. Os maiores poderes não são para batalha, não são para soltar magias, são para construir um mundo interior que seja equilibrado, saudável e mais consciente. O verdadeiro poder, no fim, é o domínio interno e não o espetáculo externo. Isso nos deixa com uma pergunta para todo mundo refletir. Qual é o potencial do nosso mundo interior? Essa jornada toda não é sobre se tornar um personagem de fantasia, mas sim sobre explorar as profundezas da nossa própria saúde, da nossa calma e da nossa consciência.